Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus Missão aqui em Parauapebas, no Pará, onde o nosso pastor presidente é o pastor Fenelon Lima Sobrinho, e é com muita alegria que nós estamos publicando mais uma videoaula das escolas bíblicas. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, é um quadradinho vermelho que tem aqui embaixo, curta também o nosso vídeo, deixe os comentários para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Nesta oportunidade nós publicaremos aqui a lição número 1 da edição especial da CPAD, que tem como tema geral os princípios divinos em tempos de crise. Tema: Daniel ora por um despertamento. O textuário dessa lição está em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A verdade prática dessa lição diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Daniel capítulo 9, do versículo 1 a 10, Daniel 2, do capítulo 2, do versículo 17 ao 19, e Esdras capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Nós não vamos ler aqui a leitura bíblica em classe, até para nós ganharmos tempos, porque eu anotei aqui, anotei algumas referências para nós estarmos agregando juntamente com este estudo. As igrejas que aderiram pela esta edição especial estarão então ensinando os irmãos das escolas bíblicas através dessa edição especial. As igrejas que não aderiram estarão repetindo as lições do trimestre anterior. Eu já convido a você, que nós temos aqui as lições já do trimestre anterior aqui embaixo, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, que nós temos aqui videoaulas, aulas gravadas das lições anteriores, tanto de juvenis quanto as lições de adultos, tá? Os objetivos específicos desta lição diz o seguinte: apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração, pontuar a resposta divina às orações de Daniel, destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. A introdução da nossa lição vai dizer o seguinte: os crentes fiéis brilham como a luz, conforme Mateus capítulo 5, versículo 15, e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel quando, no ano de 606 a.C., foi levado cativo para a Babilônia. Era ainda muito jovem e tinha apenas cerca de 15 anos de idade. Já no primeiro momento nós vimos aqui que Daniel foi levado cativo, já adolescente, ainda adolescente. E ele já, no primeiro capítulo de Daniel, no versículo 8, ele já coloca no seu coração de dar um propósito de não se contaminar com os manjares do rei, com a cultura daquela região, com a cultura babilônica. Daniel, já muito novo, nós vemos aí no primeiro capítulo já do livro, que ele já é um homem que sai com a sua convicção, que sai com convicção de não se contaminar com os manjares do rei. Talvez isto, meus queridos irmãos, vai levar nós aos tópicos anteriores, que nós vamos ver aqui. Esta convicção de não se corromper, de não se distanciar do Deus Criador dos céus e da terra, fez com que Daniel pudesse ser um homem que obteve sucesso em toda a sua carreira cristã. Isso é que nós vamos ver aqui no primeiro tópico, no segundo e no terceiro tópico. Esta lição tem 3 tópicos importantes e juntamente com os tópicos tem também os subtópicos, e nós iremos aqui acrescentar mais alguns textos bíblicos para que nós possamos então ter um melhor compreendimento sobre tudo isso. Mas inicialmente, na introdução, nós vimos isso, que Daniel, ele é um homem, ele é um adolescente que já tinha no seu coração essa convicção
de continuar adorando o Deus Criador dos céus e da terra. O primeiro ponto dessa lição vai dizer o seguinte: Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção a uma mudança radical. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, só que quando ele chega lá, lendo o profeta Jeremias, ele era um homem estudioso, um homem que estava sempre meditando na palavra do Senhor, nos profetas, na lei, na Torá e em todos os escritos sagrados. Ele percebe então em Daniel capítulo 29, versículo 10, que o fim dos 70 anos de cativeiro estava próximo. Veja o que diz versículo 10 do profeta Jeremias, no versículo 10, capítulo 29. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a esse lugar. E Daniel, sabendo que Deus, a palavra do Senhor, não volta vazia, e que a palavra do Senhor, ela se cumpre, que passará céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela permaneceria para sempre. Daniel, conhecendo a palavra de Deus, ele entende através do Espírito Santo que o final desses 70 anos estavam se aproximando. Ele recebe esta revelação do Espírito Santo, esta revelação dos céus, que isto estava se findando, mas ele não viu nenhuma mudança. E ele então começa a colocar no seu coração, despertamento para que ele continuasse ou intensificasse a sua vida de oração. E ele então começou a fazer isso, ele começou a orar. Assim Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, conforme Daniel 9, do versículo 1 até o 3. Daniel tinha uma vida dedicada à oração. Daniel tinha uma vida dedicada a se comunicar com Deus Criador dos céus e da terra, que é o primeiro subtópico que nós vamos ver aqui. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Daniel tinha uma vida consagrada a Deus. Isto dava-lhe a condição de orar. A Bíblia diz que a oração dos retos é o seu contentamento, Provérbios capítulo 15, versículo 8. E ele escutará a oração do justo, Provérbios capítulo 15, versículo 29. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência no temor do Senhor. Em Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que teme o Senhor, ele já iniciou a sua vida sábia. E aquele que não teme o Senhor, que não honra o Senhor, ele ainda nem começou a ser sábio. E Daniel sabia disso muito bem. Por isto que ele sempre direcionava as suas orações ao Deus Criador dos céus e da terra, porque ele queria receber de Deus este esclarecimento e entender os tempos, entender em que momento ele estava da sua vida e entender em que momento se findaria este cativeiro babilônico para os seus irmãos, para os seus amigos, para os seus companheiros. Por isto é que ele tem uma vida consagrada a Deus. E isto já serve para nós, meus queridos irmãos, como uma aplicação prática de quando nós estamos precisando de uma resposta de Deus, necessitando de uma resposta divina, procurando que Deus traga algo ao nosso encontro, uma revelação de Deus especial para o nosso ser. O nosso primeiro ponto e primeira prática, aplicabilidade que nós temos que ter aqui é nos entregar a Deus, falar com o Senhor em oração, porque a oração, ela move montanhas, a oração, ela move o coração de Deus. E ainda sobre a oração, nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 6, versículo 6, que o Senhor Jesus, ele disse que se nós entrarmos na nossa casa e orarmos ao nosso Pai, que está em secreto, Ele nos recompensará. Entre no nosso quarto, fechando a nossa porta, orando ao Pai em secreto, Ele nos recompensará. A oração em secreto, meus queridos irmãos, coloca
para fora toda a nossa soberba, todo o nosso egoísmo, todo o nosso egocentrismo, porque nós estamos ali orando em secreto ao Pai, colocando as nossas aflições e tudo o que nós necessitamos ao Senhor. A oração em secreto, ela faz parte desta bênção que Deus deixou para nós. E também Mateus capítulo 26, versículo 41, eu deixei anotado aqui, eu estou anotando essas referências, não está na Sagrada, não está aqui na lição, na nossa lição, mas é para que os irmãos possam agregar também essas leituras bíblicas na sua aula e juntamente contextualizar tudo aquilo que a gente está falando aqui sobre a oração. Mateus capítulo 26, versículo 41 vai dizer o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso Senhor Jesus, ele fala em todo momento que nós devemos orar, vigiar e orar, para que a gente possa alimentar o nosso espírito. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7 também vai dizer algo impressionante, algo de Deus para as nossas vidas. Veja o que diz Filipenses capítulo 4 e o versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Então, sobre a oração, nós temos ainda mais estes textos bíblicos para poder contextualizar e fazer com que nós entendamos melhor este momento que nós devemos ter com o Senhor com relação à prática da oração. O subtópico dessa lição, número 2, vai dizer o seguinte: a estatura espiritual de Daniel capacitava para o enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa perseverar firmemente em oração, conforme Romanos capítulo 12, versículo 12. Somente visitam de vez em quando os cultos de oração. Daniel, porém, tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, conforme Daniel capítulo 6, versículo 10. Ele tinha este hábito de orar 3 vezes ao dia, conforme diz aí no capítulo 6, do versículo 10 de Daniel. A sua casa era feita, a janela da sua casa, do local onde ele estava, era direcionada para o templo sagrado. E ele se ajoelhava 3 vezes ao dia e orava com as suas mãos voltadas para este templo, mostrando aí a sua reverência e o seu temor ao Senhor e a sua devoção diária em estar falando com Deus, com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Continuando aqui, vai dizer o seguinte: quando a sua própria vida, bem como de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração, conforme Daniel capítulo 2, a partir do versículo 18. Essa história é uma história bem conhecida, foi quando o rei Nabucodonosor teve um sonho, o sonho das estátuas, da estátua, melhor dizendo, a qual esta estátua tinha algumas características, ela tinha a cabeça de ouro, tinha o peito de prata, aqui os seus lombos de bronze, as pernas de ferro, e tudo isso simbolizava grandes reinos, grandes impérios ao longo da história. Quando o profeta Daniel é chamado pelo rei Nabucodonosor para que ele pudesse interpretar os sonhos, o profeta Daniel, por causa do seu contínuo por causa da sua contínua vida em oração, Deus dá livramento para ele e revela o sonho para que ele pudesse ser livre e o rei Nabucodonosor pudesse então confiar ainda mais nele. Amém, meus irmãos? Até aqui eu acredito que está bom, chegamos aqui ao objetivo do segundo subtópico. Vamos agora ao terceiro subtópico, ainda do primeiro ponto. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia.
O reino da Babilônia estava em guerra com medos e persas. O rei da Babilônia era na época Nabonito. Seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para os seus grandes. Estando já embriagados, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido ao templo de Deus, do templo de Deus em Jerusalém, e havia colocado no templo pagão de Babilônia. Então aqui nós vemos aqui, meus queridos irmãos, os efeitos, quero levar aqui em consideração os efeitos da embriaguez, os efeitos da pessoa estar embriagado. Filho de Nabucodonosor, Belsazar, ele estava embriagado e ele então manda trazer os itens sagrados, os vasos sagrados, todos os utensílios sagrados do templo, para que ele pudesse ser colocado no templo pagão. Foi onde aconteceu aquela história, né? Onde aconteceu aquele grande milagre que ele viu uma mão escrevendo na rocha, nas paredes do local onde ele estava, com as seguintes frases: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas, conforme Daniel capítulo 5, versículo 28. Ele viu uma mão que escreveu na rocha, então ele mandou chamar todos os sábios e entendidos, para que pudesse então decifrar o que estava escrito. Só que ele não compreendeu, ninguém conseguiu decifrar. Mas Daniel foi chamado para adentrar naquela festa, e ele então conseguiu decifrar o que estava escrito lá. Veja o que diz então Daniel capítulo 5, versículo 28. Mas tinha outras palavras aqui que eu gostaria de ler para os irmãos. Daniel capítulo 5, versículo 28, vai dizer o seguinte: esta, pois, é a escritura que escreveu Mené, Mené, Tekel e Parsim, que significa: Mené, cortou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falda. E Pérez significa: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então, este é o contexto, né? O contexto deste primeiro ponto que Daniel ele foi despertado a orar, e nós vimos aqui a cada tópico e subtópico, né? Textos bíblicos, palavras que podem acrescentar para o estudo da lição da palavra do Senhor, né? E agora nós iremos ver o segundo subtópico da nossa lição, que vai tratar o seguinte: a resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrado pelo profeta Jeremias: vos visitareis e cumprireis sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias 29, 10. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Quando o rei Ciro ele vem e toma o reinado de Nabucodonosor, derruba o reino da Babilônia através dos seus exércitos da Pérsia, do Medo e da Pérsia, ele então começa a ter outro tipo de comportamento, outro tipo de cultura começa a entrar no reinado de Ciro. Como, por exemplo, eles tinham uma cultura, o reino da Babilônia tinha uma cultura de levar as pessoas nobres e deixarem na sua região somente aquelas pessoas que não tinham condição de sustentar e de dar algum trabalho para o reinado, para o reino da Babilônia. Como, por exemplo, eles levaram 3 levas. Em primeira leva levaram os sábios e entendidos, em segunda leva levaram os nobres, e em terceira leva levaram o restante que ficou. Agora aquelas pessoas idosas, doentes, ficaram em Jerusalém. Quando o reino babilônico é derrubado pelo reinado de Ciro, a cultura
e a maneira deles tratar, reinar é diferente. Eles fazem então assim, libertam, deixam novamente o povo israelita voltar para a sua terra. E é aí então que acontece o final dos 70 anos do cativeiro, quando o rei Ciro chega na Babilônia e derruba o reinado da Babilônia, e a cultura medo-persa entra naquela região, e o rei Ciro então promulga um edito, um decreto para que o povo, a nação de Israel que estava cativa, possa voltar novamente para a sua terra. Mas ele não fez apenas isso, ele fez outras coisas mediante ele ter reconhecido o Deus Criador dos céus e da terra. Vamos ver aqui o que diz em um primeiro subtópico desse segundo ponto. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. Este é o primeiro subtópico deste segundo ponto. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar o pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Nós vemos aqui que ele já diz que o rei dos céus, ou seja, talvez, provavelmente através do testemunho de Daniel, o rei, ele entende que o rei, o Senhor dos senhores, é o rei dos céus, e ele tem uma vida de entrega, de devoção, ele tem uma vida de reconhecer que Deus, Criador dos céus e da terra, é um Deus soberano, e por causa disso ele liberta. A cultura é diferente, ele liberta os israelitas, e não somente isso, não somente libertou eles, mas também falou para que eles pudessem voltar para Jerusalém e ali edificar uma casa para o Deus Criador dos céus e da terra, porque era o que estava feito antigamente. Antigamente tinha uma casa, tinha um templo. Com a invasão do rei Nabucodonosor e seus soldados, destruíram totalmente Jerusalém, e hoje a casa de Deus, o templo e a cidade de Jerusalém, tanto as muralhas como a cidade, estavam totalmente destruídas. Continuando aqui o segundo parágrafo deste segundo subtópico, do primeiro subtópico, vai dizer o seguinte: quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esta é uma confissão do reinado do rei Ciro, onde está escrito em Esdras capítulo 1, versículo do 1 a 3. O segundo subtópico dessa lição aqui vai dizer o seguinte: conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Quando Ciro fez esta declaração que eu acabei de falar para os irmãos, estava cumprida então a promessa divina através do profeta Jeremias. Havia então uma promessa de libertação, uma profecia de libertação para aquele povo, e tudo foi como a Bíblia diz, e tudo foi cumprido conforme a Bíblia nos diz. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 3, versículo 20, que tudo é mais abundante além daquilo do que nós pedimos ou pensamos. Deus, ele é capaz de nos dar tudo mais, aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele faz com que essas coisas se realizem. Foi isso que aconteceu no tempo de Daniel, no cativeiro babilônico, e esta libertação ocorreu historicamente. Todos os judeus seriam libertados para voltarem a Judá, caso quisessem, conforme Esdras, capítulo 1, versículo 3. Outra verdade, receberam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Os vasos sagrados devem ser entregues ao cuidado de Zorobabel, nomeando governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta
de volta para Jerusalém. Então houve estas ordenanças ainda pelo rei Ciro em prol da nação judaica, em prol da nação de Israel, para que eles pudessem então voltar para a sua terra. Isto tudo, meus queridos irmãos, amigos, professores, aplicabilidade, uma aplicação prática, foi a resposta de Deus para com Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Daniel tinha uma vida de consagração. Daniel tinha uma vida de oração para com Deus. Deus ouviu a oração de Daniel, porém a resposta veio após 21 dias. E os irmãos sabem da história que é porque nós vemos aí que a resposta de Deus estava vindo, mas tinha algo nas regiões celestiais da maldade impedindo que a resposta viesse para Daniel, ao ponto de Deus mandar o anjo Gabriel para poder pelejar e trazer a resposta para Daniel. Está gostando dos comentários da lição? Está gostando daquilo que está sendo comentado aqui, dos textos bíblicos que está sendo acrescentado? Está edificando a sua vida? Pois nos ajude a publicar, a alcançar mais pessoas através deste canal. Curta, compartilhe, se inscreva, deixa também um comentário aqui que eu quero te conhecer, sabendo de onde é que você é. Está sendo bênção para você? Continue nos apoiando neste projeto de ensino cristão que é tão grande para o nosso Senhor Jesus. Amém? Terceiro ponto da nossa lição vai dizer o seguinte: o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Subtópico 1. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o rei Ciro. Esdras capítulo 1, versículo 1. Talvez por meio do seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus. E talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que eles antes ignoravam, que foi o que devia ter acontecido antes com o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor não reconheceu Deus, Criador dos céus e da terra, em tempo oportuno. O rei Nabucodonosor, ele só foi reconhecer a soberania de Deus após ele ter passado por uma peleja em que ele se viu semelhante a um animal, onde ele se viu comendo capim, vivendo no meio dos animais, como uma pessoa louca, como uma pessoa insana, mediante uma profecia intermédio de Daniel. Daniel, em capítulo 4, versículo 30 e 37, fala e narra essa história, dizendo que o rei Nabucodonosor ele tinha que ter reconhecido antes, e por este motivo ele depois veio a reconhecer. A parte A aqui do primeiro subtópico, do terceiro ponto, vai dizer o seguinte: Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição. O despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, a nossa vida ao Rei, a nossa vida ao Deus, Criador dos céus e da terra, quando nós temos uma vida de consagração ao Senhor, nós nos humilhamos e entendemos que nós precisamos buscar mais ao Senhor a cada dia. Nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos que nós somos frágeis, nós reconhecemos que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, nós reconhecemos que nós não conseguimos fazer nada pelas nossas próprias forças, mas somente mediante o poder de Deus, o poder do nosso Senhor Jesus. Que foi o que aconteceu, por exemplo, meus queridos irmãos, com o apóstolo Paulo, né? Ou seja, outrora que era Saulo. Saulo assolava, perseguia e fazia e desfazia. Mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem és, Senhor? Conforme Atos capítulo 9, versículo 5. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que fala isso. E o Senhor Jesus se apresenta a Saulo antes da sua conversão e fala que ele não pode lutar contra os arguilhões de Deus que são os seus discípulos. Fala para ele que ele não pode vencer, ele não pode combater contra os arguilhões
mostrando para o apóstolo Paulo que ele necessitava de uma conversão genuína, que ele era um homem também, mostrando para o apóstolo Paulo, Jesus falando, que ele também era um homem, um vaso escolhido, Deus falando que ele era um vaso escolhido de Deus, que foi separado para pregar às nações, para anunciar o reino de Deus às nações. O que nós estamos fazendo mediante a nossa conversão ao Senhor? Nós estamos publicando, propagando, anunciando as grandezas de Deus para as pessoas. Isto serve para que nós possamos aplicar também estas coisas também na nossa vida. A parte B ainda do primeiro subtópico vai dizer o seguinte: Ciro teve uma experiência com Deus que é santo, o nosso Deus é santo. Em Isaías capítulo 6, os anjos, os querubins e serafins estão diante da presença de Deus dizendo santo, santo, santo. E a carta também em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, também diz: sede santos, porque eu sou santo. E com relação à santificação, a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, de que sem a santificação nós não poderemos ver o Senhor. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual nós não poderemos, ninguém pode ver o Senhor. A santificação também faz parte deste processo para que nós possamos entender e compreender que o Senhor é Criador de todas as coisas e Ele é quem nos guarda e nós precisamos nos voltar a Ele a cada dia. O segundo subtópico desta lição, ainda no ponto 3, o segundo subtópico vai falar o seguinte: o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca do Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isaías 45, versículo 1. Quem diria que a sincronia da palavra de Deus, o Espírito Santo, a qual é o autor das Sagradas Escrituras, teve esta sincronização ao longo dos anos. Há mais de 2 séculos atrás, o profeta Isaías profetiza sobre Ciro, e isto vem acontecer nos tempos de Daniel, falando da libertação do povo do cativeiro babilônico, falando dos reinados também que aconteceriam mundialmente no planeta. Para os irmãos que não sabem, a profecia mais conhecida e a mais impactante de Daniel está em Daniel capítulo 9, aonde lá é descrito o que aconteceria após a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Através desta profecia, nós entendemos que aí as semanas de Daniel, conforme Daniel 9 fala, as 69 semanas passaram e existe uma semana que está próximo a se cumprir mediante o arrebatamento da igreja. A maior profecia de Daniel está em Daniel capítulo 9, onde fala dos reinados. Anteriormente, o capítulo 9 fala do reinado dos impérios, e logo após fala que uma pedra viria e quebraria os pés da estátua que era composto por ferro e barro, e após isto, então, o reino do Messias estaria concluído, estaria instalado na terra por toda a eternidade. Tá bom, meus queridos? Então, que nós possamos entender que as profecias, que as promessas do Senhor, que os propósitos de Deus vão se cumprir em nossa vida. Deus usa reis, Deus usa poderosos, Deus usa pessoas, Deus usa profetas, Deus usa até ímpios para cumprir o seu propósito. Isto aconteceu através de Daniel, isto aconteceu através da oração de Daniel. A resposta de Deus em revelação, mostrando a revelação dos tempos para Daniel, foi resposta da oração de Daniel. Então nós precisamos também ter este despertamento, a procurar entender a palavra de Deus, procurar ler a palavra de Deus, para que nós possamos entender que tempo que nós estamos hoje. E é preciso e é necessário nós estarmos nos aprofundando
cada vez mais na palavra do Senhor. Na próxima lição nós iremos estudar sobre o despertamento espiritual, um milagre. Eu convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe. Gostou da lição? Deixe seus comentários, tá bom? Que nós iremos publicar mais com relação a essa edição especial aqui da CPAD, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.